conteúdo que você está prestes a assistir possui um grande potencial de transformar a forma como você pensa e interpreta o seu formato de vida. Para que você compreenda e absorva todos os pontos que eu irei te passar, eu peço humildemente que você coloque o fone de ouvido, o seu celular no modo avião e pegue papel e uma caneta para fazer anotações. A sua jornada interna está prestes a começar. Bom trabalho! Se o sofrimento e os problemas, eles fazem parte da nossa existência, assim como Buda quis nos ensinar, então faz muito mais sentido se nós estivermos no controle e escolhermos quais são os perrengues que a gente vai passar. No primeiro vídeo, cara, nós falamos sobre como vão acontecer esses perrengues de uma forma ou outra e você precisa aprender a aceitar que eles vão acontecer e parar de focar em tentar evitar a todo custo passar por perrengue, tentar evitar por todo custo os medos, a ansiedade, a frustração. Agir no seu melhor, presente, consciente, escolhendo, priorizando os seus pensamentos e emoções. E aí, se acontecer alguma dificuldade, você mata no peito e foca na solução. Esse foi o principal aprendizado que nós vimos nesse primeiro episódio, uma aceitação completa do que vai acontecer na sua vida e das cartas que a vida lhe deu. E nesse segundo episódio, nós vamos falar quais são as causas de você sofrer dessa forma, né? Como nós assumirmos esse controle e escolhermos melhor pelo que nós vamos passar esses perrengues todos, para daí ter uma qualidade de vida muito melhor. Em 2008, uma garotinha chamada Malala teve a sua vida virada de cabeça para baixo quando os terroristas do Talibã invadiram o país dela e colocaram um monte de regras lá. Ela tinha 9 anos de idade e foi proibida de ir para o colégio, porque mulheres não poderiam ir mais para a escola, mulheres não poderiam sair de casa sem um acompanhamento de um homem, tá? Você não poderia mais olhar televisão e mais um monte de coisas. A guriazinha ficou indignadíssima, se manifestou publicamente, né, nas redes sociais e continuou indo para a escola. Com 9 anos, colocando a vida dela em risco e a vida do pai. Em 2012, um terrorista do Talibã entrou no ônibus escolar dela, onde estava toda a turma, motorista e tal, e entrou lá. Quem aqui é Malala? Se identifica Malala, senão vou matar todo mundo. Num ato de coragem, a guriazinha, cara, levantou a mão, eu sou a Malala, e o cara pegou. Felizmente, ela não morreu, passou um tempo no hospital, em coma, se recuperou. Ela poderia ter escolhido ficar na dela, depois de tomar um tiro na cabeça, né, ficar mais sossegada, mas ela escolheu continuar lutando pelos direitos humanos. Ela foi escrever livros, virou uma autora best-seller, em 2014 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Quem é responsável por isso tudo que aconteceu com a Malala? Talvez a resposta que esteja na ponta da sua língua seja: os terroristas são responsáveis, né, cara? Imagina, os caras entraram lá e deram um tiro na cara dela. Mas é aí que entra um grande problema que nós temos na nossa sociedade, onde nós confundimos culpa com responsabilidade. Nós achamos que é a mesma coisa. Porque, digamos que eu estava dirigindo meu carro, vou lá e te atropelo, a culpa é minha e eu tenho uma responsabilidade legal, né, contigo. Uma responsabilidade legal em ter certeza que você vai ficar tudo bem. Só que não são a mesma coisa.
a responsabilidade que você vai ter depois de ter sido atropelado, do que você vai fazer, se vai me processar, se você vai seguir sua vida, se você vai aceitar uma indenização, o que você vai fazer, problema é seu, mas é sua escolha. O que nós temos que perceber é que nós sempre temos uma escolha. E por mais que a culpa não tenha sido dela e foi dos terroristas, a responsabilidade, a Malala assumiu. O que eu vou fazer quanto a isso agora? Eu vou expor a minha ideia. Eu vou continuar pela minha luta a favor dos direitos humanos. E assim ela fez. Nós temos que perceber o quanto na nossa sociedade nós estamos agindo de uma forma como vitimismo, cara. Nós colocamos a responsabilidade das coisas fora da gente. Nós achamos, às vezes a gente culpa o tempo. Não, o trânsito, cara. Foi o trânsito, não deu tempo, né? Bah, o fulano lá estragou tudo. Meu projeto não deu certo porque a Bianca lá, ela não conseguiu fazer a parte dela. Não interessa quem são os culpados, os envolvidos. Você tem responsabilidade sobre como você vai escolher agir a partir daquela experiência. Você pode pensar na distinção entre culpa e responsabilidade da seguinte forma. Culpa é algo, são decisões, escolhas que foram feitas no passado e que levaram a consequências futuras. Obviamente, você colhe aquilo que você planta. Responsabilidade é a sua decisão, a sua escolha no presente. Culpa no passado. Responsabilidade no presente. De momento a momento, você vai fazendo escolhas. Por exemplo, você não tem culpa de eu estar te falando esse monte de coisa aqui agora. Mas você tem responsabilidade de escolher se você vai continuar ouvindo ou não, cara. Tá entendendo? Então, você sempre tem responsabilidade pelo que acontece com você. Ah, mas Felipe, cara, e se alguém morre, cara, e eu sofro, eu tenho responsabilidade por estar sofrendo agora. Cara, a culpa de outra pessoa morrer e você está sofrendo não é sua. Mas você tem sim responsabilidade sobre o que você vai fazer quanto a esse sentimento que você está sentindo. E é por isso que muitas vezes o cara não consegue reconhecer isso e acaba num lugar de vitimismo. Se sente empoderado, cara, sente como se fosse indefeso quanto às circunstâncias da vida. E aí coloca a responsabilidade fora dele. E aí sim, ele tira de si mesmo todo o poder que ele tem. William James viveu na década de 60 e, apesar de ter nascido numa família rica, ele tinha muitos problemas de saúde, né? Ele tinha espasmos musculares nas costas que impediam ele de andar. Ele teve um problema no olho que ele ficou cego por 3 meses. O cara tinha problemas intestinais, na digestão, ele passava mal pra caramba. Ele tinha bastante problemas de saúde durante toda a vida dele. Ele quase morreu várias vezes e chegou um ponto da vida dele, cara, onde o pai dele achava que ele era uma decepção, né? Por exemplo, o irmão e a irmã dele viraram tipo escritores e o cara tava lá tentando pintar uns quadros, tentando vender e ninguém queria comprar porque ninguém gostava do trabalho dele. O cara tentou uma viagem pra Amazônia, tá ligado? Ele foi pra Amazônia, meteu bala na Amazônia lá e teve que voltar por causa das doenças dele. Ele chegou, cara, decepcionado, o pai dele mandou ele pra Harvard Medical School, né, pra tentar ser médico. E ele não conseguiu ficar lá, ele escreveu no diário dele até que ele achava que ele tinha mais em comum com os pacientes da ala psiquiátrica lá do que com os próprios médicos. Ele achava, cara, se eu não consigo curar a mim mesmo, cara, não consigo solucionar os meus problemas, o que eu vou ser médico solucionar os problemas dos outros? Chegou um momento da vida dele, cara, onde ele decidiu fazer um experimento com ele. Ele achava que a vida dele, cara, era um desastre, que ele não tinha poder nenhum, que ele se sentia uma vítima das condições da genética dele. O corpo dele traía ele toda hora. E aí ele decidiu que se nada mudasse em 1 ano, ele ia se matar. Ele já estava planejando o próprio suicídio e ele decidiu que ia experimentar uma outra abordagem. E a nova abordagem foi: eu vou assumir 100% da responsabilidade sobre tudo o que acontece comigo. Tudo o que acontece comigo, eu sou responsável. Eu sou responsável, eu sou responsável. Assim, William James seguiu o ano dele, né? Ele conta que esse experimento foi o renascimento dele, porque deu poder para ele então decidir
o que ele ia fazer de cada situação e não mais se sentir uma vítima nas situações. São a mesma coisa, mas mindsets diferentes. E esse cara, ele veio a escrever, o trabalho dele foi traduzido em bazilhões de línguas, ele se tornou o pai da psicologia americana e filósofo americano depois. Tu pensa, cara, o cara que queria tirar sua própria vida vai se tornar um dos maiores psicólogos da história dos Estados Unidos. Tu entende, velho? E ele não tinha culpa. A genética dele traiu ele, o corpo dele traiu. E aí, vem os caras e falam, eu sou muito baixinho. Quando eu sou muito baixinho, cara, eu não tenho o que fazer, cara. O que eu vou fazer se eu sou muito baixinho? Não tenho culpa. Você não tem culpa. Você não tem culpa, irmão. Mas você tem responsabilidade por como você vai lidar com essa situação. As coisas vão acontecer, velho. Os problemas todo mundo vai ter. As merdas vão ser jogadas na nossa cara. A vida é difícil, velho. Você vai sofrer, você vai passar ansiedade, você vai ter medo, vai ter um monte de coisas. Mas e aí? A escolha do que você vai fazer perante a situação é sua. E by the way, quando você escolhe ignorar, não quero saber disso, não, eu vou esconder que eu senti ansiedade, não tenho medo dessas coisas, eu só não quero. Quando você está escolhendo evitar, não deixa de ser uma escolha, não deixa de ser sua a responsabilidade. Agora eu quero te dar o contexto de como eu vim a aprender sobre sofrimento, sobre aceitação, sobre me responsabilizar pelo que estava acontecendo na minha vida de uma forma bem humilhante, tá? De uma forma que me traumatizou e me causou um monte de efeitos cascatas na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma namorada, cara, né? A gente não conseguiu ter uma relação, continuei virgem e meio indignado, sempre culpando ela, né? Responsabilizando ela por tudo. Eu fui em busca de uma outra menina. Onde essa menina, eu não tava nem afim dela, não achava nem ela muito atraente, mas eu queria porque eu queria perder minha virgindade. E eu muito nervoso, cara, sem conseguir ter controle dos meus pensamentos, eu brochei. Passou o tempo, cara, eu fui atrás, né, de como me relacionar com as mulheres, porque a partir daquele momento você tem que entender que isso me traumatizou. Isso fez com que eu me sentisse menos homem, me sentisse impotente, cara. Como se eu não pudesse controlar, como se fosse culpa da minha genética, o que estava acontecendo, que puta que pariu, porque meus pensamentos agem dessa forma. Eu me estava indignadíssimo comigo mesmo. Eu não conseguia ver valor em ser quem eu era. Então o que eu queria? Ser algo que eu não era. E aí eu procurei a validação e a aceitação das mulheres para isso. Então eu passei anos nessa busca. Eu não vou dizer que foi em vão, obviamente, cara, porque me levou a ser quem eu sou hoje. Hoje eu tenho uma relação super saudável com mulheres, eu consigo conhecer quem eu quiser, eu consigo flertar, eu aprendi muito, né? Eu tive muita experiência, liberdade, o sexo não foi ruim também, né? Que eu posso te dizer. Mas chegou um momento, cara, onde eu realmente realizei que eu precisava entender o meu cérebro. Precisava entender o que acontecia nos meus pensamentos, porque durante a faculdade, essas brochadas, ocasionalmente, elas continuavam acontecendo, irmão. E aí eu ficava cada vez mais puto, mais indignado, meio que quase entrando em depressão por umas vezes. E aí, num dia, cara, num Absinto, Santa Maria, tava estudando engenharia ambiental, né? Na metade da faculdade, mais ou menos, cara, eu avistei uma maravilhosa na balada. Ela tava assim, perto da entradinha, assim, quando eu comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar nervoso, meus pensamentos começaram a se inundar com coisas negativas e esse é o principal desafio da minha vida, e eu acredito que a sua também, e quase de todos os seres humanos, é lidar com a tagarelice do ego, falando um monte de coisas negativas, que te colocam para baixo, sabe? E o meu ego tava tentando me impedir de ir lá. Ah, mas cara, ela não vai aceitar, ela é muita areia pro teu caminhãozinho. Ah, tu tá ansioso agora, tu tá com medo, não vai. Cara, eu fiquei puto com aquela vozinha. Sabe quando tu fica ansioso pela tua própria ansiedade, tu fica nervoso por estar nervoso. Fiquei puto por estar indignado por isso. Eu peguei, cara, e comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, parece que meu cérebro falava, não vai. E quando ele viu que eu tava indo, ele se calou. E aí, cara, eu consegui chegar lá de boa. Oi, tudo bem? E aí, te vi ali, cara,
eu vim te conhecer, precisava vir aqui, eu não sabia quem tu era e meu nome é Felipe. Cara, ela foi super de boa, super querida, super carinhosa. A gente acabou ficando, a gente se deu super bem, cara. Ela tinha acabado de voltar da Gold Coast, da Austrália, onde é que ela estava morando. Ela ia visitar em Santa Rosa a mãe dela, né? E passou em Santa Maria para ver os amigos. E aí, conheceu o Moá, a gente acabou juntos. Cara, depois a gente se deu tão bem que ela me levou para casa dos amigos dela, velho. E no carro, irmão, eu já tava aqui, ó. Vai acontecer. Tu tem que entender, cara, que era a mulher mais maravilhosa que eu já tinha estado, né? Que eu já tinha me relacionado até aquele momento da minha vida. Eu tava super excitado, tá? Eu tava super ansioso e criando um monte de expectativas na minha mente. Cara, quando começou, né? Quando nós estávamos lá na salinha e tal, só eu e ela, cara, veio o pensamento: mas e se tu não conseguir de novo? Puta, cara. Quando veio esse pensamento, eu só alimentei ele, sem ter consciência do que eu estava fazendo. Eu alimentei ele. E eu tinha aquela maravilha deitada na minha frente, cara, toda peladinha. E eu não consegui fazer nada. Nada subiu, eu brochei novamente. Ali foi o momento, assim, onde eu fiquei mais indignado comigo mesmo. Sabe, porque, cara, eu estava estudando desenvolvimento pessoal, estava estudando a parte de dinâmicas sociais e relacionamentos há muito tempo. E eu já tava meio bom nisso, saca? Eu já tava me sentindo super irado, assim, super fera. Só que ainda esse tipo de coisa estava acontecendo. O que eu podia fazer, velho? Eu me sentia indefeso, eu me sentia fora de controle. E foi aí onde eu fui estudar o meu cérebro. É aí onde eu comecei a entender o papel da minha alimentação. Comecei a tomar um café da manhã super saudável, um café da manhã boss. Comecei a ter energia até o fim do dia, trabalhava até 11 horas, meia-noite. Comecei a meditar, comecei a ler direto. Comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar dos meus pensamentos, comecei a estudar muito psicologia. Comecei a estudar como a fisiologia do cérebro funciona, como os neurônios se ligam, como a alimentação tem o seu papel nos neurotransmissores e por aí vai. Comecei a me entender, comecei a me colocar no máximo da minha performance, comecei a descobrir quem eu realmente era, descobrir a presença, descobrir como ficar focado. Foi aí que, quando isso foi acontecendo de novo, e by the way, eu fui para Santa Rosa, conheci a família dela, fui interagir com ela, fui visitar uns amigos meus, e lá rolou, cara, lá foi muito bom, mas só rolou por causa de alguns princípios, que são os que eu estou tentando te passar. São princípios universais, eles sempre vão estar presentes na sua vida. E eu só consegui superar, digamos, essa fase de broxar, cara, quando, primeiro, eu me responsabilizei, eu tive que aceitar, cara. O pensamento na minha cabeça era: cara, não foi a primeira vez, não vai ser a última, eu aceito se for para acontecer. Sabe? Eu tive um pensamento de aceitação tão grande comigo, cara. O meu cérebro me jogava aquela mesma pergunta: e se não der certo de novo? Eu falava: se não der certo, não deu, não vai ser a primeira, não vai ser a última, tá tudo certo. E aí é onde eu me responsabilizava por lidar com a consequência, se fosse acontecer ou não, sacou? Então eu aceitava que poderia acontecer, assim como eu não ficava evitando como antes. Antes eu broxava, cara, porque eu ficava evitando, não posso broxar, tem que evitar, vou tomar alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu começava a tentar fazer de tudo, o meu foco estava em evitar, ao invés de estar presente para a experiência, para estar ali com aquela mulher maravilhosa, para estar ali, cara, dando carinho, me conectando de verdade com o corpo dela. Foi assim que eu mudei toda a minha vida, irmão, porque eu comecei a aceitar, me responsabilizei. Porque eu era o cara que posso não ter culpa por tudo que tinha acontecido no meu passado, mas era responsável por como eu ia escolher lidar com aquela situação naquele momento. Como você viu no meu exemplo, a responsabilidade, ela não é simplesmente um conceito bonitinho. Ela não é uma coisa para você, uma frase para você pendurar na sua parede. Ela é uma coisa que você treina, é uma coisa que você pratica, é uma coisa que você lembra. Eu sou o responsável. Qual a decisão que eu vou tomar agora? Tem uma frase bem famosa, né, que você já deve ter ouvido, que ela chama:
com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase foi falada no filme do Homem-Aranha pelo tio do Peter Parker, né, antes de ele morrer. E se a gente inverter um pouco essa frase, nós tornamos ela mais profunda, com mais significado para o vídeo que nós estamos fazendo aqui agora. Se nós falarmos com grandes responsabilidades vem grandes poderes, aí sim você consegue entender como eu assumi a responsabilidade por se eu broxar ou não, ou eu assumi a responsabilidade se eu sou baixinho, eu assumi a responsabilidade pelo meu nariz grande, pelas minhas entradas de careca. Eu sou responsável por como eu vou responder a essa situação. Eu me empodero. Eu me torno uma máquina. E se você segue o que eu te falei no episódio 1, de você estar disposto a aguentar, a matar um pouco de sofrimento no peito, a matar os problemas no peito, a saber que eles vão acontecer e parar de tentar evitar eles, você se torna imbatível, irmão. No momento que você se responsabiliza agora, o que eu posso fazer? Não interessa o que aconteceu mais, já aconteceu. Eu aprendo com o que aconteceu, beleza. Mas e agora? O que eu posso fazer para solucionar esse problema? E é aí onde você ganha, cara. É aí onde você vai conseguir controlar muito melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Quando você está sentindo um negócio, você começa a se questionar. Cara, por que eu estou sentindo isso? O que eu estou pensando para sentir isso? O que aconteceu? Ah, se aconteceu isso, estou sentindo isso, eu pensei isso. O que eu posso fazer agora para mudar? O Felipe fala nos vídeos dele para fazer tal coisa. Bom, você só consegue mudar algo quando você aceita que tem, se responsabiliza pela decisão, pela função de mudar aquilo, e aí é onde você toma a atitude e executa nesse formato, com 100% de responsabilidade pelas suas situações de vida. Essa é uma pergunta que faz muito mais sentido do que a pergunta que geralmente nós nos fazemos de como eu paro de sofrer, como eu evito essa dor, como eu paro de sentir essa ansiedade. Você vai sentir, você vai passar por perrengue, que nem nós já falamos desde o primeiro episódio, são inevitáveis. É muito melhor quando você escolhe o seu propósito e pelo que você está disposto a passar esse perrengue, não é mesmo? E aí, cara, aí as coisas se tornam muito mais favoráveis pro teu lado, tu se responsabiliza por fazer isso, e aí, onde você começa a vencer no jogo, pouco a pouco. Quando você começa a escolher, né, o meu propósito, eu escolhi, digamos, passar perrengue, sofrer em busca da maestria, em busca da minha melhor versão, cara, que eu sei que só vou chegar quando estiver morto. Porque não existe, ela vai sempre, eu sou um eterno aprendiz, mas eu quero descobrir o meu potencial como ser humano, meu potencial intelectual, meu potencial físico, do que eu sou capaz de enfrentar. Eu tô disposto a passar dificuldade, cara, tô disposto a sentir medo pra caralho, tô disposto a pular de bungee jump pra ver o que eu sinto, eu tô disposto a fazer skydiving pra ver o que eu sinto, eu tô disposto a aguentar esse perrengue, a trabalhar 15, 18 horas por dia para trazer o melhor conteúdo para vocês, para descobrir o que tem aqui dentro e no final das contas poder fazer a diferença aqui no Brasil também. Pelo que você está disposto a sofrer para fazer a diferença na sua vida e de outras pessoas. Você poderia dizer que isso seria escolher o seu propósito, certo? Só que propósito é simplesmente uma mira. Propósito, cara, é uma mira. Onde você está mirando? É você colocar um caminho para chegar em um fim. Só que antes de você escolher esse propósito, essa causa, essa mira, tem algo mais importante. Porque para você achar a sua missão mesmo como ser humano, a minha opinião sobre isso é que existe esse fator onde você nasceu para ser uma engrenagem no mundo, para melhorar a vida de outros seres humanos, de outros animais, de outros seres vivos.
Então, se você tem esse papel de melhorar a vida de outros seres vivos, primeiro a sua intenção tem que estar alinhada. E só existe 2 tipos de intenção para deixar bem fácil para você reconhecê-la. Uma intenção é onde ela é construtiva e amorosa. A outra intenção, ela é destrutiva e sugadora. No momento, cara, em que eu quero só conhecer uma mulher para transar com ela, para pegar ela, a minha intenção, ela é destrutiva, ela é sugadora, cara. Por mais que eu tenha um propósito, eu quero casar com ela. A tua intenção é sugadora, mas tu nem conhece aquela mulher. Agora, se eu pegar, não, eu quero conhecer aquela mulher, cara, eu quero tornar o dia dela melhor, eu quero fazer de tudo para que ela seja feliz, para que ela, se sinta alegre pra caramba, eu vou dar o meu máximo lá. Muda completamente. Tu tá partindo de um ponto de vista onde não é só egoísta, não é só sugar, é você doar. Então essa intenção, com o propósito certo, você tem uma fórmula vencedora, cara. Eu tenho uma amiga minha, que eu falei com ela no outro dia, que ela queria alguns conselhos sobre o relacionamento dela. E essa minha amiga, ela é muito bonita, que ela parece com a Thaís Araújo. Ela estudou medicina, ela mora em Boston. Quando ela era solteira, ela tinha muito sofrimento, digamos, dentro dela, completamente desconfortável em estar solteira, porque ela queria estar num relacionamento, ela valorizava um relacionamento, que era isso que ela estava em busca. Beleza, nada contra, conseguiu o relacionamento, entrou no relacionamento, quase 1 ano vendo o cara. No outro dia ela fala comigo e fala: Felipe, eu não quero sofrer mais, eu não quero sofrer mais. Eu acho que ele pode estar me traindo, sabe? Ele não manda mensagem primeiro no WhatsApp. Ele demora às vezes para responder no WhatsApp. Ela queria um conselho, uma dica para virar o jogo. E eu falei para ela: cara, olha só, tu sofria antes porque tu não tinha um namorado. Agora que tu tem um namorado, tu sofre porque tu não confia nele. Tu acha que ele está te traindo. E tu tem algum motivo porque tu acha que ele está te traindo? Não tem motivo. Ele só não me procura tanto quanto eu gostaria. Ele não me responde as mensagens como eu gostaria. Falei pra ela o que eu te falei no primeiro vídeo dessa série. A nossa vida, cara, assim como disse o Buda, ela é cheia dos desconfortos. Ela é cheia dos sofrimentos. E a minha amiga, pelo fato dela querer evitar sofrer, porque ela não quer ser traída. Então, ser traída igual sofrimento. Beleza, para todo mundo. Mas ela focando quase que exclusivamente em evitar sofrer, cara, ela estava criando um monstro na cabeça dela. Ela falou para mim: Felipe, eu tenho um carro que ele não sabe que eu tenho, e eu estaciono na frente da casa dele para ver se não sai uma mulher de lá. Ela estava pensando em botar uma detetive particular em cima do cara, sem ter por que desconfiar, simplesmente por causa da cabeça dela, simplesmente porque ela não aceita o fato de que o sofrimento pode acontecer de uma forma ou outra. E ela fica se auto-sabotando, percebe? E ela vai fazer isso no próximo relacionamento. Enquanto ela não aceitar, cara, que dificuldades virão, cara? Se a pessoa com quem você escolheu compartilhar a sua vida, né, confiar por um relacionamento, se ela é digna de te trair, você tem que aprender com isso. Você tem que aprender aonde você está confiando e você está errando em fazer a leitura das pessoas. Onde você tem que se abrir mais e conversar mais e questionar mais. Onde você tem que confiar mais. Porque no momento, olha só, cara, que louco isso. No momento em que ela não confia, ela age desconfiada. Daí o cara liga dizendo: tava aqui com os amigos meus e tal, não sei o que, tava no bar, num aniversário. Digamos que o cara foi no aniversário. Foi o aniversário, foi trilegal e tal. Tá, mas quem é que tava aí? Quem é que tava aí contigo? E a pessoa já age desconfiada. Enquanto uma pessoa que confia, cara, a pessoa simplesmente vai pedir como é que foi, tu gostou, quem é que tava lá, como é que foram os papos, sabe? Vai ser muito mais descontraído, muito mais leve. Não vai ter essa própria vibe de desconfiança que nós mesmos colocamos, cara. E eu já tive lá.
Eu já senti ciúmes, já senti essa coisa de insegurança, irmão. E não é legal. Tu sabota com as tuas próprias atitudes o teu próprio relacionamento. Então, aceitar que shit happens. Se tiver que acontecer, cara, vai acontecer. Não é um compromisso no Facebook, não é um anel de noivado ou um casamento que vai fazer a pessoa não te trair. Oh, yes. Believe me, tá? Já tive lá, cara, já vi todo mundo traindo todo mundo, já sei de um monte de coisa que acontece e você também sabe. Não é novidade pra ninguém, mas a gente não para pra pensar nessas coisas. Então, se responsabilize, velho. Se eu escolhi essa mulher pra ser minha namorada e ela me traiu, fuck, o que isso diz sobre os meus valores? O que eu tô valorizando? Que tipo de pessoa eu tô confiando? Eu sou responsável agora por tomar uma atitude em relação àquilo que aconteceu. Bem, tu começa a ganhar poder. Tu começa a ganhar poder de mudar a tua vida, de crescer, de evoluir. Isso não tem preço, cara. E aí, por exemplo, a minha amiga ela não estava disposta a sofrer, né? Mas, por exemplo, quando eu entro num relacionamento, tu acha que eu não tô disposto a sofrer? Me diz quem é que entra num relacionamento e não sofre, velho. E não passa por perrengue, e não discute coisa arada. É certo, você vai sentir ciúmes, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança. Tá na água pra se molhar, irmão. Agora, quando eu tenho um propósito, por exemplo, eu quero construir um relacionamento saudável, eu quero ter uma família. Então, eu tenho um propósito pelo qual eu tô aguentando esse sofrimento. E é assim que você tem que pensar em todas as áreas da sua vida. Na sua carreira também. Pelo que você está disposto a passar perrengue. Pelo que você está disposto a sofrer, a sentir ansiedade, a sentir ciúmes, a sentir o estresse, a trabalhar 18 horas por dia, a dar tua atenção total e foco, concentração naquilo. Pelo que você está disposto a passar por todo esse desconforto. Sabendo responder essa pergunta, pois anotando aí pelo que você está disposto a passar esse desconforto, passar esse perrengue, eu tenho um desafio para você. Eu te desafio a ficar 7 dias, uma semana, se responsabilizando por 1000% do que acontecer na sua vida. Qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de coisa, de decisão, de escolha que você tiver que fazer, a responsabilidade é 100% sua, de mais ninguém. Mas a culpa é de não sei quem, mas a responsabilidade é sua. Por exemplo, se o meu sócio roubou dinheiro, cara, a responsabilidade é minha, fui eu que tomei a decisão de confiar nele e de fazer a sociedade. Ah, a minha namorada me traiu, a responsabilidade é minha, fui eu que escolhi a namorada, fui eu que escolhi confiar nela e me relacionar com ela. Ah, o meu funcionário fez uma cagada no trabalho e o meu cliente está me culpando agora. A responsabilidade é minha, porque fui eu que contratei e confiei no meu funcionário. Sacou? É nessa vibe. Então, o que tu vai fazer, cara, é perceber que a responsabilidade, ela não é uma teoria bonitinha, um princípio para você pregar na parede uma frase. Responsabilidade, ela é uma prática. É você executando. É você dizendo, cadê o meu? Aonde está a minha responsabilidade nisso? Sempre achar, cara. Sempre você vai chegar em si. Aonde está a sua responsabilidade em relação ao que está acontecendo na sua vida agora? E você se empodera. Você começa a viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais alegre. Você tem bem mais tempo para ficar presente, para aproveitar as situações e para descobrir o que realmente tem aqui dentro de ti. Sem esses bloqueios todos, sem esses pensamentos envenenados, sabe? Que o nosso ego nos joga. Então, esse é o meu desafio para você. Assim como o William James fez por um ano, eu quero que você faça por uma semana. Agora, se você quiser fazer por um ano, fuck yeah, man. Faça por você. Perceba que tudo que você está fazendo aqui é por você. Não é por mim, não é pelos seus pais, não é pelos seus amigos, não é pelas mulheres que você quer conquistar. É por você. É a sua jornada em busca de descobrir quem você realmente é. Busca a sua melhor versão. Certo? Então, irmão, agora eu quero saber quais são as suas dúvidas. Beleza? Então
Então aqui abaixo, no sistema de comentários, você vai lá e deixa a sua dúvida, que nós vamos passar a responder aí durante a semana da maestria ainda, tá? Numa live ou no próximo vídeo. Então você vai lá, deixa suas perguntas e me diz o que você está achando da semana também, elogia, critica, pode falar o que você quiser. Vamos continuar a discussão aqui embaixo, beleza? E eu gostaria que você colocasse essa bola para girar, cara. É uma bola de neve, onde eu te passo conhecimento, tu passa esse conhecimento para outras pessoas, tu compartilha o vídeo no grupo do WhatsApp, tu compartilha no Facebook e nós vamos expandindo a noção das pessoas, expandindo essa experiência, esse conhecimento, ele vai se expandindo, cara, e cada um deles também vai falando, vai tendo as suas próprias sacadas e aí, pouquinho em pouquinho, nós podemos sim fazer a diferença. Beleza? Sexta-feira nós nos vemos no 3º episódio da Jornada da Maestria. Temos um encontro, não esquece, já reserva uma horinha para nós nos encontrarmos lá. Valeu? Tamo junto, irmão. Peace. Felipe, quero te agradecer por ter criado esse curso incrível, velho. Esse curso realmente está impactando a minha vida, assim como eu tenho certeza que já impactou a vida de milhares de pessoas. Cara, foi um investimento muito bom mesmo. A questão de observar os pensamentos sem deixar ser levado, ser consumido por eles é incrível, velho. Isso ajuda em todas as áreas da sua vida, seja para falar com a mulher, seja para entrevista de emprego, seja para viver, se comunicar com alguém. Isso é incrível. É um conhecimento que não tem por aí, não adianta procurar. Felipe, muito obrigado por esse conhecimento, velho. Você não sabe o quanto ele fez a diferença pra mim. Hoje eu tô outra pessoa, velho. Hoje eu tô outra pessoa. Não deixe mais aquela corrente de pensamento me dominar, aqueles pensamentos negativos. Eu sei reconhecê-los e eu sei distingui-los, eu sei o que fazer com eles. Eu escolho deixar eles irem. É até difícil falar sobre o curso, porque ele apresenta tanto material, mas tanto conhecimento foda, velho, que é até difícil pôr em palavras, assim. É só vivenciando, é só quem tá lá dentro que sabe. Eu tava no fundo do poço, e no fundo do poço de cabeça para baixo, tá? Eu tava dependendo da opinião das pessoas para ser feliz, tava dependendo da aceitação das pessoas, certo? Eu achava que tava pensando como a águia que eu sempre acreditei que tinha sido ao longo de toda a minha trajetória, mas a verdade é que mesmo eu tendo consciência daquilo que eu era, da importância que eu tenho para mim mesmo, eu tava refém dos outros e eu tava refém dos meus próprios pensamentos. De que forma? Me enxergando como uma galinha, você entendeu? Me enxergando como uma pessoa pequena, sem conseguir controlar meus pensamentos. Era como se eu fosse refém de mim mesmo. Eu não conseguia viver o agora, viver o presente, e ficava aí à mercê do passado, de traumas e até mesmo da ansiedade que me impedia de caminhar para o futuro aí, tá? Então se você, cara, quer evoluir como ser humano, se você quer aprender a se alimentar, se exercitar melhor para fazer seu corpo funcionar melhor, para você se sentir um ser humano melhor e de fato ser um ser humano melhor para si mesmo em primeiro lugar, com certeza aconselho você a seguir aí os conselhos, os vídeos. Foi um dos grandes investimentos que eu fiz. E cara, não espera chegar no fundo do poço, cara. Não espera você não enxergar outra saída para você procurar se exercitar e ser um ser humano melhor, beleza? O curso está sendo 10, tá? Faria de novo não só o investimento, como todo o curso 1000 vezes se fosse preciso, para eu progredir no meu estágio pessoal como eu estou progredindo. Beleza? É um abraço, é uma melhoria contínua e com certeza até o final do curso eu vou estar mais e mais foda, mais e mais preparado, ok? Para seguir em direção aos meus sonhos, de fato, e não apenas contemplar a vida como se fosse para os outros serem felizes e não eu.